Olá, boa noite a todos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Pensando Nisso. E hoje, com muita honra, eu trago aqui o Dr. Carlos Rogério, advogado, um jurista muito importante aqui do nosso município, para falar sobre um assunto muito interessante. Hoje nós vemos um país muito separado politicamente, com uma questão no sentido de justiça bem desequilibrado, e eu acredito assim que a gente possa até ir mais além da ideia do desequilíbrio da justiça no nosso país, como isso inflige ou afeta as desigualdades sociais, afeta a vida das pessoas no dia a dia, no cotidiano. E diante dessa realidade em que nós vivemos hoje no nosso país, em que é difícil acreditar num partido A ou num partido B, que é difícil acreditar em alguma informação que a gente receba da rede social, da internet, que é difícil acreditar no nosso dia a dia, do que a gente recebe enquanto, no sentido mais informacional mesmo, a verdade da nossa realidade. Então a gente começa a se questionar como a justiça se faz importante na democracia e se ela hoje é praticada, se nós estamos fazendo justiça ao cidadão brasileiro e como isso está no nosso dia a dia. Então é um tema muito relevante, é um tema muito importante, porque eu vejo nos noticiários, nas notícias que eu recebo no nosso dia a dia, cada vez mais desigualdade, cada vez mais injustiças sociais, cada vez mais dificuldades da população em acessar a justiça, o equilíbrio, da justiça que ela pode trazer. E para falar sobre esse assunto eu trago aqui o Dr. Carlos Rogério. Olha, doutor, muito obrigado, por ter vindo aqui no programa hoje. Para mim é uma honra, uma satisfação estar recebendo você. E falar sobre esse assunto eu acho que é muito importante, pensando que cada vez mais o brasileiro está sendo pressionado, na economia, no trabalho, na família, no dia a dia dele está sendo cada vez mais difícil ele cumprir ali com aquele dia a dia. Comumente ali, quando a gente, alguns anos atrás, poderia ter um respiro, a inflação pressionando, o discurso político, a gente não sabe mais o que acreditar, então o desemprego ali que ameaça todo dia bater a nossa porta. Então a justiça é uma coisa que também é ameaçada nesse cenário. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. E eu já queria começar assim, que ele se apresentasse. Quanto tempo já trabalhando ali como advogado? Foi a primeira opção? Como é que foi ter escolhido o direito? Boa noite. Boa noite, doutor Tiago. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a TV Sobrinho, por toda essa estrutura. Enfim, agradeço a todos que nos acompanham. A gente fica muito feliz quando recebe um convite desse para poder falar e dialogar. Esse é um espaço importante que traz informações relevantes para a população, e a gente fica feliz de estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço muito. O direito foi a primeira opção que você escolheu na sua vida profissional? Não foi. Eu, lá atrás, ainda quando estudava o segundo grau naquela época, eu quis fazer engenharia mecânica. Engenharia mecânica? Veja bem a disparidade. Mas aí, com o passar do tempo, e um pouco também com a dificuldade para poder conseguir a escola para fazer o curso, e comecei a me interessar por direito. Eu tinha recém-iniciado o curso de direito em Guaíra, eu sou da segunda turma do direito na Unipar, e aí me identifiquei, fiz o curso, gostei e me formei em 16 de março de 2001, data do meu aniversário, fiz a colação de grau. O seu aniversário? E peguei o AB naquele mesmo ano, consegui fazer a inscrição, mais no final do ano, acho que foi outubro de 2001, salvo engano. Então agora, em outubro de 2024, foram 23 anos aí de carreira. De carreira, trabalhando como advogado. Sim. O que mais chamou a atenção quando você começou a estudar o direito? Assim, o que mais cativou você, para te levar, eventualmente, depois se tornar um profissional da área? A dinâmica do dia a dia, como você bem mencionou ainda há pouco, na tua fala inicial, todos os atos que as pessoas praticam dia a dia, o direito tem que regular, seja o Código Civil, que regula a atividade cotidiana, seja a Justiça do Trabalho, o direito penal, enfim, toda a ação humana, ela está regulada pelo direito. Então isso sempre me chamou muita atenção, a gente, quando cursava o banco acadêmico, a gente ainda, os professores citavam exemplos do dia a dia, e é o que acontece, o fato de estar aqui, por exemplo, se eu falo alguma coisa que ofenda alguém, isso vai gerar um direito para ela de pedir uma reparação, de pedir
um direito de resposta, e a vida na sociedade, a vida democrática, ela é regida pelo direito. É muito interessante isso, porque quando eu entrevistei o pessoal da OAB aqui, que eles, foi até então o Carlinho, o presidente e tal, e aí eles me falaram que a OAB ela era responsável também pela análise das leis que estavam sendo aplicadas, né, na região onde ela está inserida, né? Eu acho isso fascinante no trabalho de vocês, né? Que o advogado, além de advogar em prol, eu acho que é em prol da sociedade, exato, em prol da sociedade, ele também analisa se aquela lei não está violando o direito democrático do cidadão ou daquela sociedade. Eu estou errado? Não, está certo. A OAB, enquanto instituição, e eu faço parte dela, eu sou conselheiro estadual pela OAB, na gestão do Bito Pereira, nossa seccional, e ela participa efetivamente das decisões que são tomadas, das legislações que são criadas, né, pelo Constituinte. Enfim, a OAB tem participação efetiva na sociedade, né? E, geralmente o advogado é indispensável à administração da justiça, tem garantia constitucional de atuação, então a gente realmente presta um serviço relevante para a sociedade em si. Assim, nesse sentido de justiça, né, você já que está há tantos anos trabalhando, hoje essa visão que a gente traz assim sobre o direito das pessoas, que o cidadão tem, as pessoas não têm muito noção, né, disso, né, de quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres. Eu percebo assim que há até uma certa confusão nesse sentido. A pessoa pensa que o direito dela é intocado, né? Ela pode fazer o que ela bem entende, né? Quando ela não compreende bem esses limites, né? O advogado também ele tenta instruir a pessoa e orientar a sociedade sobre isso, não é? Com certeza. A gente costuma dizer que o primeiro juiz da causa é o advogado. Quando a parte procura o advogado para dizer, olha, eu tive determinado problema, o que eu faço, né? O advogado tem que fazer aquela análise preliminar e dizer, olha, aqui você tem razão, aqui você não tem razão. E na maioria das vezes o cliente às vezes não aceita a sugestão, porque hoje tem uma explosão de informação em rede social e existe uma confusão. A gente tem o privilégio de estar num país democrático, né, onde todos podem se manifestar. Isso é muito importante. É um privilégio. Falou, doutor. Quando você compara com outros regimes em outros países, você pode dizer que a gente ainda tem esse privilégio. E só que toda democracia, para que ela funcione, ela exige obrigações, exige deveres, né? Você tem direitos e deveres. E quando existe essa confusão, geralmente dá problema, e a pessoa perde o direito dela, né? Dá muito problema. Dá problema. Então, enfim, o advogado, esse é o primeiro serviço social relevante, que é orientar as pessoas, né, sobre os direitos dela, o que ela está deixando de conseguir, o que ela pode conseguir, junto ao judiciário, né? Provoca o poder judiciário para ter seu direito. É mais comum perceber, assim, essa é uma dúvida minha mesmo, né, que eu sempre carreguei comigo. É mais comum perceber no dia a dia, hoje, depois da sua experiência, que as pessoas estão mais adaptadas a respeitar as leis, ou de alguma maneira, ou, na sua percepção, com o passar do tempo houve uma distorção, né, dessa noção de que eu tenho que respeitar a lei, de que eu tenho que respeitar o direito do outro, de que eu tenho que cumprir com os meus deveres. Hoje a gente respeita mais a lei do que antes ou não? É uma pergunta interessante e veja bem, eu vou comparar a tua pergunta com o resultado que a gente vê. Eu percebo uma ousadia maior da população. Eu percebo aquela, não, eu vou fazer porque ou eu me defendo, ou isso não dá nada. Existe muito essa falsa premissa de que isso não dá nada. Sempre dá alguma coisa, seja de menor potencial ou de maior potencial, de menor gravidade, mas sempre dá alguma coisa. E mesmo aquelas situações que geram uma consequência de menor potencial, seja na esfera civil, indenização menor, ou na esfera criminal, ela quando vai se acumulando, no final ela pode gerar uma grande consequência, né? Então eu percebo uma ousadia maior da população, talvez por conta desse excesso de informação, rede social, né? Então a pessoa hoje joga no celular, determinada situação, o que eu faço? Aí lá aparece um rol de sugestões, exato, ou providências que ela pode tomar. Isso pode trazer confusão e pode gerar uma ousadia que vai trazer consequências que a pessoa não imaginava que acontecesse.
Então eu percebo assim uma voluntariedade maior em fazer as coisas e uma despreocupação com a consequência. Olha que interessante isso que você falou, né? Esse é um sentido geral, né, doutor? Não quer dizer que todo mundo é igual, mas assim, o que eu quero dizer assim no sentido que as pessoas estão mais propensas a não respeitarem as leis do que entender que para todo ato é uma consequência e há um limite também para aquilo. E isso eu quero dizer assim, na minha percepção também de estudo e que eu vejo na internet hoje, é muito isso, né? Muito isso. Recentemente eu vi um vídeo, olha o absurdo pra gente contextualizar a situação de forma prática, né? Um subsíndico de um hotel, de uma área ali de habitação em São Paulo, teve uma discussão com um morador, esses apartamentos habitacionais que tem hoje, né? Esses centros habitacionais, porque estava tendo infiltração. E aí o subsíndico foi lá, tentou explicar pro rapaz, o rapaz já estava alterado, nervoso, porque era uma situação que postergava ali ter uma solução, né? Demorou a ter uma solução. E aí no meio da discussão o rapaz falou assim, já que você não resolveu o meu problema, eu vou resolver o meu problema do meu jeito. Ele arrancou uma arma e... Quantos casos a gente não vê, doutor? Na frente de todos, assim, que moram ali, né? Foi filmado isso, mas o motivo banal, né? A banalidade da violência. A banalidade da violência. É um nível de estresse maior que a população sente. Né? E o rapaz ali, quando ele falava que tipo, eu tinha o direito de tirar a vida daquele senhor por causa dessa razão. Então por isso que eu falo assim que eu acho que as pessoas hoje não estão mais respeitando muito a lei, não estão mais respeitando muito essa ordem estabelecida pelas leis. É o individualismo, né? Tipo, aquilo que você falou no começo. Eu penso e faço, não me preocupo com a consequência. Mas ela existe. Isso também às vezes é vinculado com um relativo senso de impunidade, né? Que isso às vezes gera essa consequência. Você poderia falar um pouco melhor sobre esse relativo senso de impunidade? Você poderia falar melhor sobre isso? Achei interessante. É mais ou menos naquilo que eu falei antes, que a pessoa não pensa na consequência. Ou quando pensa na consequência, ela fala, isso não dá nada. Né? Ela às vezes, isso dá tanto tempo de prisão, por exemplo, né? Ela faz aquela conta na cabeça que nem sempre está certo e arrisca, aí que volta no termo que eu falei da ousadia, né? Antigamente você percebia um receio maior, um respeito maior. Hoje você não percebe tanto isso. Isso que você falou é muito importante, vai de encontro mesmo com o que a gente está falando, porque parece-me que anteriormente a justiça, o direito, a lei, ela tinha um valor mais apresentável na sociedade. Ela tinha ali uma referência mais constituída. É assim que eu vejo, por exemplo, a questão na escola da figura do professor, né? Exatamente, o professor é um exemplo. Uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, o professor na sala de aula ele era a referência dos alunos. Hoje... Os meus são até hoje. Não, os meus ainda, graças a Deus, são até hoje, mas eu falo, existe hoje essa dificuldade do professor se posicionar. Exato. Né? Exato. Não como melhor que os alunos, ou pior do que eles, mas como referência no sentido da educação. Funciona assim, quando meu pai ia na escola, eu ficava temeroso. Né? Meu Deus, o que meu pai veio fazer aqui? Será que eu me comportei? Qual matéria eu tô mal? Hoje funciona meio que invertido. Quando o pai vai na escola, o professor se preocupa. Meu Deus, será que, né, eu tratei o aluno? Isso é um erro, né? Isso é um absurdo. Isso aí cria situações que a gente vê. Disso aí deriva a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de empatia, a falta de tolerância com o ser humano. Né? Por exemplo, você me fala algo que eu não gosto, se aquilo me chateia, como que eu posso? Exercita a empatia. Tipo, olha, o Thiago não está bem naquele dia, não falou aqui naquele momento. Não precisa ter uma reação enérgica, estressada, raivosa naquele momento. Né? Mas o mundo, eu acho que... é difícil explicar isso, viu, doutor? Mas eu acredito que seja por conta do excesso de informação e a facilidade que as pessoas têm acesso às coisas. Isso gerou esse aceleramento da vida dia a dia. Eu concordo com você nesse ponto, e além disso, eu creio que existe um fator assim predominante, que é uma questão, até falei numa live no meu Instagram recentemente sobre saúde mental,
porque a gente está caindo, né, muitos degraus na saúde mental do nosso país, e um dos fatores determinantes é essa briga política, né, essa briga econômica. Infelizmente. E assim, o cidadão ele está sendo pressionado a tal ponto porque ele não consegue pagar suas contas, ele não consegue levar comida para dentro de casa, ele não consegue pagar seu aluguel, ele não consegue manter-se dentro de um ambiente sustentável. Então essa pressão diária que ele vai sofrendo, e eu vejo isso ainda mais em centros maiores, né? São Paulo, né? Rio de Janeiro, onde a violência está ali a céu aberto. Então eu vejo assim que tem muito essa questão também social, política, de como o mau gerenciamento do nosso país, né, das políticas públicas, enfim, até mesmo da justiça, afeta diretamente o cidadão. Então, um vídeo recentemente que eu vi, o rapaz ele estava fazendo entrega, né? Ele estava fazendo uma entrega e 2 bandidos de moto pararam ele, o entregador, aí colocaram a arma na cabeça dele, pegou a moto dele, fugiram com a moto, o cara caiu no chão em choro, né? Em pleno dia, assim, luz do dia, chorando, porque era o trabalho dele ali. O ganha-pão dele. O ganha-pão dele, né? Então isso leva a ter consequências na sociedade. Isso tem muito efeito, né? E aí que entra o tema um pouco de que a gente vai falar hoje de justiça, né? Com uma pessoa dessa, né, que trabalha honestamente ali, claramente a justiça não atendeu ele. A justiça pode atender depois, né? Depois, Exato. Com a identificação eventual, hoje tem muita câmera, identifica o autor do roubo. E aí entra a questão processual de processar essa pessoa, ele vai ser preso inicialmente, às vezes ele é solto, vai responder o processo de liberdade, depois tem a condenação, ele vai responder essa execução da pena, né? Então assim, existe um procedimento, é um código de processo que a gente chama, processo civil, processo penal, que regula como fazer. É uma lei, o magistrado, o advogado e o promotor tem que seguir essa lei, né? E é isso que a população às vezes não entende. O rapaz foi pego no roubo, foi preso, ficou tantos dias solto. Mas não quer dizer que ele vai ser absolvido, né? Quando ele condenar, porque o sistema sim garante que ele responda o processo de liberdade, em determinados casos, tem casos que não, que a prisão preventiva é decretada, ao final ele vai ser condenado, e aí ele vai ter a consequência daquele ato. Quando eu digo assim, a justiça, você muito, muito bem colocado, eu vejo, mas quando eu digo a justiça, sim, eu falo nesse sentido anterior, né? Tipo, de nós estarmos... sim. Né? Aí vem pro senso de impunidade, eu posso fazer que nada vai me acontecer, ninguém vai me pegar. Isso, não existe mais esse senso, né? De que existe uma lei, de que existe uma ordem que eu preciso responder, um temor. Senso de que eu vou ser punido, né? Exato, ou até mesmo uma consciência, né? Exato. Uma consciência. Porque eu vejo assim que, assim, pouco que eu estudei sobre direito, os colegas que eu tenho, eu vejo muito que o direito ele trabalha muito essa questão da consciência ali do julgado, né? O que motivou o crime, o que levou a intenção, né, daquele crime. E hoje também esse ponto está meio que banalizado. As pessoas não se importam mais de tirar a vida do outro, né? É uma coisa muito comum. Até aconteceu, vocês podem pesquisar aí, aconteceu em janeiro, no final de janeiro, foi filmado numa praia, não sei se foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas foi no Rio de Janeiro, 2 vendedores ambulantes, né? Um chegou para abordar uma venda e o outro estava na venda. Aí eles entraram numa discussão. No meio da briga, um arrancou uma faca e esfaqueou o outro na frente de todos. E ficou ali, continuou ali, esperando até que as autoridades chegassem, normalmente. Mas e aí, aquele que perdeu a vida, né? Como é que fica? Então, aquela família que perdeu o seu ente, né? O ente, o mantenedor, quando é o caso, né? Como é que fica os filhos? É complicado, né? Complicadíssimo. É complicado quando a gente não tem uma sociedade educada nesse sentido. Não. Aí você tocou um assunto que também vai gerar tema para outro podcast, que é a questão da educação social, né? De como consciência, exatamente. De como as pessoas lidam. Quanto mais educada a pessoa mais instruída ela a gente percebe que o nível de violência é menor, né? Então isso é uma coisa intrínseca. Quanto mais você investe na educação no país, no município, menos problemas sociais dessa ordem você tem. Não sei se é verdade, né? Mas tem um estudo feito, tem um livro que ele escreveu, chama Rápido e Devagar,
eu vou lembrar o nome do escritor, mas ele fez um estudo nos Estados Unidos em que ele coloca que pessoas que são mais de esquerda tendem a ter comportamentos mais sociopáticos, têm comportamentos mais contra a lei, que são pessoas que não respeitam tanta ordem, né? Que são pessoas que têm mais problemas mentais do que pessoas que andam mais de acordo com os preceitos de política centro-direita e tal, né? Ele faz é muito subjetivo, muito subjetivo, porque tem dos dois lados, né? Mas ele coloca lá assim que eu só quero trazer aqui isso em evidência, né? Porque até isso a gente precisa pensar bem. Um autor, né, falando que se você segue uma determinada ideologia, você está mais propensa a cometer crimes do que outras pessoas, né? É uma tese, né? É uma tese. Enfim. Mas enfim, é muito aberto isso, porque tem dos dois lados, né? A gente precisa avaliar o caso concreto para dizer se... A gente viu crimes, agora recente teve em Foz do Iguaçu, discutiram e um atirou no outro por conta de política. Isso acontece, já teve aqui em Mundo Novo, né? Infelizmente. Mas isso eu acho que vai de um conjunto da personalidade da pessoa, do que ela aprendeu de conceitos, de valores lá dentro de casa, para daí sair para o mundo e aí deixar que esse viés político interfira nessa reação dela. Nessa profundidade. Exatamente. Nessa intensidade. Discutir por política, eu acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria, em algum determinado momento teve ali um embatezinho. Resta saber a que limite você chega a essa discussão eu gosto muito de direito eleitoral. Já fiz várias campanhas, assessorando várias campanhas do município, as duas do Valdomiro, essa da Rosária, já fiz do Toninho, algumas, e sim, é um mergulho no mundo, no universo de regras, de legislação, de prazos, do que pode e o que não pode, que tem muito isso em eleitoral, e isso gera animosidade, porque quando você diz para o teu adversário político, né, não pessoal, que ele não pode fixar uma placa de determinado tamanho, mas aí que gera aquela animosidade. Você tem que trazer para o campo do direito, para discutir a questão do que a legislação determina ou não. Não pode levar para o pessoal. Mas separar isso na prática é difícil. Muito. Tanto é que quando eu cheguei, para a gente encerrar o primeiro bloco, quando eu cheguei aqui em Mundo Novo, eu fiquei muito surpreso. Porque eu não conhecia esse universo dessa cidade. Existia uma divisão muito grande. Uma luta, um fosso tão grande entre as partes, né? E aí quando eu cheguei aqui e soube histórias de mortes, enfim, famílias se separando, irmãos entrando em confronto, enfim, como pessoas que eram amigos a vida inteira e depois, por causa da política, nunca mais se falaram, né? Então a gente percebe que isso é algo muito íntimo, mas que faz parte da nossa realidade. Mas na minha visão, eu acredito que as pessoas não respeitam mais as leis como elas eram anteriormente. Eu acredito que há uma influência muito grande das redes sociais e da internet nisso. Acredito Concordo. que há uma influência muito grande. Eu vejo assim, por exemplo, casos como aquele rapaz, o Oruan, né, que tá lá no funk. Ele é filho de um chefe lá do PCC, né, do primeiro comando da capital. E aí tentam criar vários discursos de que ele não é o bandido, mas na verdade ele é. E ele transmite isso nas músicas, e isso também vem de encontro com a nossa cultura. Isso. Né? Então eu vejo que aquele menino lá é um ótimo exemplo de para onde a gente está caminhando. Complicado olhar nessa perspectiva, mas eu concordo com você em partes. Não, você pode ficar à vontade de falar, assim, porque eu acredito que existe sim todo o aparato legal, existe sim todo o direito constitucional e os deveres do cidadão, mas aquilo que a gente falou agora há pouco, né? As pessoas não estão sabendo bem. E isso é um privilégio da democracia. A gente viveu um período no Brasil em que as músicas eram fiscalizadas, os trechos das músicas, e eram alguns trechos vetados, né? Desculpa a intimidade, você viveu nessa época? Não, eu não sou tão assim. Mas a gente já estudou, já viu, né? A época da ditadura, enfim. Então a gente precisa valorizar a democracia, porque realmente ela é um privilégio. A gente precisa aprender a lidar e respeitar. Tem até gente que fala que ditadura não existiu, né? Isso também é lamentável, né? De ouvir que existem discursos que estão tentando trazer pra gente essa ideia. Aí pega lá uma pessoa que viveu lá na ditadura e não tinha consciência política e fala, na minha época que era bom, né? Né? Porque não sofreu as consequências disso, né? Mas muita gente perdeu a vida e até hoje não tem resposta do que aconteceu.
é que todo regime tem os dois lados, né? Tinha situações positivas que aconteciam naquela época que trazem para o momento atual, e aí você faz aquela reflexão. Naquela época era melhor, mas você tem que pôr na balança todos os aspectos, né? Não só. Vamos lá então para o nosso primeiro patrocinador. Tá muito legal o assunto hoje. Vamos lá para a gente falar sobre o Expresso Supermercado. Vamos lá com o Expresso Supermercado com você no dia a dia. Já tá no ar o Expresso? Já. O Expresso hoje tá aqui. Hoje e amanhã tá com uma super promoção. Fui lá no Expresso hoje, tava uma loucura. A gente chegou lá no Expresso hoje, tava muita gente. Então você procura lá o Expresso, que eles estão com os melhores preços, tá bom? Eles estão muito bacana mesmo o Expresso. Tô procurando aqui, Karina, o programa. Você tá online aqui? Sim, olha, já tem 300 pessoas acompanhando, mandando. Grande o Carlos Rogério, pessoal aqui. Já voltamos no ar? Já? Deixa eu diminuir aqui o volume então. Tem aqui alguns comentários aqui. O Alcides Oliveira falando, grande Carlos Rogério. A Clarice da Silva, boa noite. A Glória Oliveira, boa noite. Thiago lá de Maringá, atento na live. E o Adam, boa noite, grande Thiago e Carlos Rogério. Uma excelente entrevista. Tem gente acompanhando a gente aqui hoje. Legal. Olha, eu queria sim começar esse segundo bloco. A gente já estendeu um pouquinho, estava empolgado no primeiro, né? Peço até desculpa aí o espectador. Mas para mim esse é um tema muito interessante. Na visão do direito e pelo que você conhece com a sua experiência, o que a gente pode entender por justiça? Justiça é uma palavra com vários conceitos, mas basicamente aquilo que é justo, aquilo que é equilibrado, né? Daí a razão da balança, né? O que a justiça pode, o sistema judiciário pode trazer de equilíbrio naquela inter-relação humana para poder trazer equilíbrio para as partes. Então, assim, sabe, eu vou compartilhar uma experiência pessoal minha aqui no programa hoje. Eu sempre gosto de trazer isso. Do ano passado para cá, doutor, eu tenho pensado muito sobre isso também, sabe, pessoalmente. O que é a virtude de ser justo? Pode deixar aqui, ó, em cima aqui o óculos, tranquilo. O que é a virtude de ser justo, né? Porque os gregos, os filósofos gregos, eles trabalhavam mais ou menos a sociedade baseado nisso. Que você trabalhando boas virtudes, a sociedade consequentemente se tornava boa. Você praticando atos ruins, progressivamente essa sociedade ficaria mais injusta e mais ruim, né? Mais nociva. Sim. Então eu ficava pensando muito sobre isso, né? E um dia eu senti muita raiva numa situação, né? E naquele inteirinho da raiva, assim, me veio o desejo de que a outra parte se desse mal, né? Em alguma área da vida dela. Aí eu me coloquei em questionamento, né? Falei assim, será que eu estou sendo justo? Né? Será que eu estou sendo justo comigo por eu estar frustrado com a situação? Em desejar que o outro não se dê bem ou que não seja bem sucedido no que ele esteja fazendo. E aí me vem, eu acho que essa dualidade acontece o tempo todo na justiça, né? O que é justo, né? Como é que eu vou... Você me fez mal, tem ali a lei que vai dizer o que é errado, o que é certo, quem está certo, quem está errado. Mas do meu ponto de vista eu fui lesado. Isso. O que é justo, né? Então, e aí é por isso que existe, né, a lei, a legislação para dizer que em determinada situação você vai ter uma solução nesse sentido. E a gente se baseia muito também na jurisprudência, né, que são casos julgados, casos semelhantes àquele que é colocado em análise, já foram decididos pelas instâncias superiores, e aquilo faz um posicionamento, né? Aquilo vincula, não diretamente, mas indica o caminho para a decisão daquele caso que você está trabalhando aqui em Mundo Novo, por exemplo, né? E essa questão de justiça, ela é muito peculiar. Por exemplo, quem milita no direito criminal, em grandes operações da Polícia Federal que são deflagradas, chega num determinado ponto que você, o advogado, também se sente injustiçado. Não pelo cliente, não pelo fato que você defende, mas pelo fato de que você sente que o que você escreve ou o que você fala, na maioria das vezes não é nem analisado, né? Você percebe que quando existe, por exemplo, o ânimos, a vontade de manter determinada pessoa presa,
por mais que você argumente, por mais que você encaixe essa situação fática nos dispositivos legais, chega onde tem que ser analisado e não é analisado. Se opta por partir por outra premissa, por repetir a decisão anterior, e você não consegue um resultado. O advogado criminalista, ele enfrenta muito isso hoje em dia. E até em determinados pontos é até desestimulante, porque você simplesmente se vê de mãos atadas. Você não consegue, e o teu cliente tem o direito, mas por conta de um contexto dele estar envolvido, inserido na operação, por ele ter determinado vínculo com determinada pessoa, então ele é julgado em bloco, ou pelo menos prejudicado em bloco até o momento certo dele responder na medida do que ele fez dentro da operação. Eu sinto muito, talvez, dizer algo assim, mas a justiça comete muitas de injustiças, então. Em determinados casos, sim. E daí entra o advogado para reclamar, para discutir, sempre está combatendo esse tipo de coisa, né? A gente não pode ceder, você não pode recuar. Você se desanima, mas você não pode recuar. Porque se o advogado recuar, se a OAB recuar, aí o que vai ser do Estado Democrático de Direito? Uma situação que nem essa que eu acabei de relatar. Por exemplo, agora a gente ultrapassa um problema seríssimo, que é a limitação de sustentação oral dos advogados. Tá uma polêmica muito grande, a OAB Nacional já se posicionou, a OAB do país inteiro se posicionou. Porque imagina você tirar o direito do advogado falar, se pronunciar verbalmente num julgamento, né? A proposta era que o advogado gravasse a sustentação e apresentasse nos autos. Então, assim, dentro desse cenário de muitos processos, muitos casos, e a repetição de julgamentos, o que ia acontecer? Aquela sustentação oral do advogado inserida no processo eletrônico, gravada, né, um arquivo de mídia, isso não ia ser visto, isso não ia ser analisado. É interessante você falar isso, porque isso traz um choque com o que você falou sobre justiça, né? Que a justiça, ela visa o equilíbrio, né? Ela visa equilibrar o crime que foi cometido, ou ela visa equilibrar a sociedade dentro das leis, né? Dentro da democracia. E quando o próprio defensor da democracia, que nesse caso é o advogado, não pode ter voz, então a gente pode entender que a sociedade fica descrédula com a própria justiça. Exatamente. Né? Ela acaba não acreditando no processo judicial mais. E o que tem por trás disso? No CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele, preocupado com o volume de ações de processo, ele tentou estabelecer uma metodologia que isso fosse otimizado, né? E infelizmente, na minha opinião, prejudicial para a população, prejudicial para a democracia e prejudicial para a justiça social, que é o nosso tema hoje. É que a justiça social, ela entra agora no nosso discurso, porque diante de uma justiça que às vezes é tão parcial, né, e diante de uma sociedade que desconhece os seus deveres, porque na minha visão, eu acredito que porque existe a desigualdade social nesse tocante da justiça, porque a justiça não está equilibrada entre as partes. Existe a justiça para aquele que pode entender a lei e o direito, que tem voz para poder defender o outro e se defender, mas existe aquele público, ou aquela classe social, ou aquele grupo minoritário às vezes, que não tem voz, que não tem defesa, que não tem apoio. E eu acredito que a base das desigualdades são essa. Por exemplo, você pega uma pessoa que é rica, que tem condições financeiras, que tem um bom suporte jurídico e pode pagar um conjunto de advogados para defender a causa dela, para ver todos os pontos cegos, para analisar todo um processo. Aí você pega uma pessoa que, devido à alta demanda, necessita do Ministério Público ou da Defensoria para que o defenda. Muitas vezes ele não consegue nem chegar ao resultante final, ou às vezes ele até desiste, ou em muitos casos ele sequer é ouvido. Então eu acredito que nesse ponto que há desigualdade social. Você tem razão e não tem, porque já foi muito maior a desigualdade social. Você citou duas instituições, o Ministério Público e a Defensoria, que atuam efetivamente. São mecanismos do Estado importantíssimos, relevantíssimos para a sociedade, né? O Ministério Público, enquanto fiscal da lei, ele é guardião da sociedade, né? Então ele cuida de direitos disponíveis e fiscaliza o poder público. Fundamentais. Fiscaliza o poder público na aplicação dos recursos, por exemplo, ou para assessoria para o município. E a gente tem atuação com o Ministério Público diária,
ofícios, questionando o tempo todo, cuidando, fiscalizando como que a administração está cuidando, por exemplo, do seu servidor, determinando investimentos na saúde, né? E da outra ponta nós temos a Defensoria Pública, um órgão maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de dizer que o advogado que eu sou hoje, eu trago a bagagem da Defensoria. Eu fiz 3 anos de estágio quando estava na minha faculdade com a doutora Estela, que foi a minha estagiante, grande doutora Estela, sempre um exemplo de profissional. São excelentes, o que a gente tem aqui. Doutora Marta também, doutor Vandir de Naviraí, que a gente conhece, tive contato, excelentes profissionais altamente capacitados. E, enfim, a Defensoria, por ser uma instituição voltada para o carente, é a essência da busca pela justiça social e da igualdade, né? A gente trabalhou ali, veja bem, o assistido que chega ali é aquele geralmente o mais carente. E não quer dizer exatamente que esse assistido que vai ser atendido pela Defensoria, que ele não vai ter êxito no caso dele. Entendeu? Hoje já existe um olhar diferente para a atuação. Por quê? Na verdade, o juiz analisa, ele julga o fato e não a pessoa, né? Então, se o fato que a pessoa está pedindo ao judiciário para ser apreciado tiver provas, tiver razão, pode ser a banca mais importante do mundo do outro lado. Ele não vai ganhar, né? Eu já vi casos assim. Então, a Defensoria, ela exerce um papel muito importante no Brasil. Eu acho assim que tanto a Defensoria quanto o Ministério Público, eles são importantíssimos para a manutenção desse equilíbrio, para a manutenção dessa justiça social, para que ela chegue. Mas em uma realidade oposta a isso, né, que a gente também sabe que existe, a gente percebe, assim, igual você bem disse, né, a gente tem um diálogo aqui no município direto com o Ministério Público e a Defensoria. Porque há uma intencionalidade, né, de querer fazer com que a justiça seja feita, de que as pessoas sejam atendidas no seu sofrimento. Porque a justiça não vai tratar somente aquela questão social. Ela vai tratar também do indivíduo, da família, do sofrimento emocional, psicológico e até das questões sociais mais amplas, né, que são as leis que afetam todo o município. Eu acredito que quando as leis não são respeitadas mais, é a democracia que perde, mas além de tudo, né, quando a democracia é ferida, a sociedade perde esse direito, perde a justiça, perde a sua capacidade de clamar também por isso. Sim. Então, quando alguém não é atendido na sua necessidade, no seu sofrimento, eu acho que é quando a pessoa começa a perder a crença de que o que ela sofreu e o que ela está passando não vai ter solução, ela não vai ter uma saída, de que ninguém escuta ela. E aí também que começa as desigualdades começarem, né? Existe, doutor, mas hoje em dia, com o acesso à informação, as pessoas, elas põem a boca no trombone. Também, elas vão no Ministério Público, elas vão na Defensoria. Por exemplo, as situações das obrigações de fazer, que tanto pesam no orçamento do município, são ações que a pessoa precisa de um medicamento, precisa de um tratamento, de uma cirurgia, de uma internação para tratar uma dependência. E antigamente não existia a prática do exercício desse direito, que sempre esteve lá na Constituição Federal. O direito à saúde. Que interessante. Não, direito à saúde sim, mas as pessoas não tinham conhecimento. E como praticar esse direito à saúde? Propondo uma ação, pedindo que o ente público, o Estado, garanta esse atendimento da saúde para o cidadão, né? Então a pessoa vai lá, procura a Defensoria entra, promove uma ação contra o município e contra o Estado, que são entes solidários, né? E a Justiça determina. Hoje existe uma regulação de quem paga o quê, basicamente. Alta complexidade fica com o Estado, média e baixa complexidade com o município. Ou a logística, por exemplo, de uma cirurgia alta, que você tem que levar a pessoa para consulta prévia, você tem que levar a pessoa para refazer os exames e depois levar para fazer a cirurgia. Então existe uma solidariedade entre os entes, Estado e município. E às vezes até a União entra na lide. Mas é uma coisa, vamos dizer, relativamente nova, é um direito que é praticado relativamente novo, né? Por isso que eu digo que tem melhorado muito a questão do acesso ao judiciário, né? A Constituição Federal tem vários incisos no artigo 5º que garante a gratuidade do acesso à justiça para quem não tem condições, né? Hoje existe um filtro, por exemplo, você vai na Defensoria, a Defensoria tem eu acredito que é uma espécie de cadastro, desculpa, uma ficha que você preenche dizendo a sua condição social, a sua condição econômica, para ver se a Defensoria vai te assistir ou não, se ela pode te assistir ou não.
Mesmo que ela queira, ela não pode assistir, porque você tem uma condição econômica que você sai fora, você fica excluído daquela assistência judiciária gratuita. Entendeu? Então, quando você propõe ação, aí entra a questão de quem tem mais capacidade, você pode contratar o advogado, você pode pagar as custas do processo. E aquele mais carente, que não tem essa condição financeira favorável, procura a defensoria, que tem o serviço de acesso, o acesso ao judiciário de forma gratuita. Não só para acesso, mas quando ele precisa de uma certidão no cartório, quando ele precisa de um documento, uma certidão de nascimento, um registro, por exemplo, ele tem essa gratuidade garantida pela defensoria. É tão interessante isso que você está colocando, porque muita gente nem sabe disso, né? Que existe esse órgão regulador que está ali lutando por você, que está ali lutando para que o seu direito seja atendido, para que você seja que a justiça social chegue até a tua casa também. Essa questão da gratuidade é uma coisa muito interessante mesmo, porque quando fala em processo, em justiça, em direito, logo pensa no advogado privado ali, né? Exato. Né? Que com seu escritório, com a sua equipe, mas hoje existe todo um dispositivo, um aparato público para atender a população. Existe. E a defensoria trabalha muito, são muitos casos. Entendeu? Nesse aspecto em específico, é onde eu, às vezes, penso que um advogado com um número menor de processos para cuidar, ele pode, de repente, dedicar uma situação específica do caso. Não quer dizer que vai ser um serviço melhor do que a defensoria. A defensoria tem um nível de eficiência muito alto, né? A gente presta assessoria para o município, eventualmente, algumas ações a gente faz a defesa. Então, você percebe o nível intelectual que é aplicado naqueles pedidos, que são muito bem feitos. Então, a gente percebe que em determinadas situações o advogado ele tem condição de extrair uma situação particular, porque ele tem mais tempo para poder estudar e analisar aquele caso concreto que foi posto para ele defender, né? Só nesse aspecto. Do restante, quem procura a defensoria sempre é muito bem assistido e é assistido com qualidade. Eu sei, a gente incomoda bastante como a gente incomoda. Temos aqui, o pessoal está assistindo aqui, ó. A Ellen Trevisan, boa noite, queridos amigos. O Johan Ferreira, boa noite para todos nós. A Suzy Darli, boa noite. O Alcides mandando de novo um abraço para você, Carlos Rogério. A Glória Oliveira mandando boa noite. A Thelma Silva mandando boa noite. A nossa prefeita Rosária acompanhando com a gente. Grande doutor Carlos Rogério. E a Areli aqui acompanhando a gente também. O programa de hoje, mandando boa noite pro doutor aqui. Muito bacana. Oi? Tem uma pergunta do Pode Crer? Chegou mais gente aqui, ó. Aqui, o Ademar perguntando aqui, ó. Vamos lá. Boa noite, doutor Carlos Rogério. Qual a diferença entre advogar para um município e por indivíduos? Qual que é a diferença de você atuar em nome do município ou para indivíduos, individualmente? A advocacia para o município, basicamente, ela pressupõe concurso público, né? O advogado concursado presta concurso público, então ele se transforma na condição de servidor público. No meu caso, eu presto assessoria. A função que a gente exerce junto ao município, ela é diferente. Às vezes se aproxima, mas ela é diferente do servidor público do advogado. Nós temos dois advogados concursados. Nós tínhamos o Dr. Braz, se aposentou. Temos a doutora Rosana Resch e o Bruno, Dr. Bruno, que está fazendo um serviço brilhante lá no PROCON. A gente aumentou muito a demanda do PROCON, o município. E esse aumento de demanda tem sido reflexo da efetividade do trabalho que tem feito lá. Então isso é muito importante. Agora, o advogado particular, para esse serviço de assessoria que eu presto, a gente tem uma empresa, a empresa é contratada, a modalidade específica, e esse é o vínculo, né? Você então não cobra determinada atividade que você faz, você tem um valor fixo que você atende aquela demanda que está no objeto do seu contrato. Já o advogado privado, ele atende a pessoa, existe uma tabela de honorários mínimos da OAB. Olha, determinada situação, quanto que você cobra? Meu valor é esse, a gente parte dali para frente. Você faz o contrato individual com a pessoa e presta serviço. Ótimo. Aqui o Fábio Júnior mandando boa noite para você também. O Ademar mandando aqui, e o senhor aceita casos particulares ou se dedica apenas ao município? Não é pra mim, é pra um amigo. O Pode Crer. O Pode Crer não é um cliente, Pode Crer é um amigo, gosto muito dele. É um artista nato, né? É um artista aqui. Ele realmente
O trabalho que ele faz é impecável. Mas eu atendo sim no particular, eu tenho escritório. Aí pode crer, você tá precisando aí, tá com BO na justiça, esse é o cara, hein? Aí a Ellen Trevisan também de novo aqui, parabéns, Thiago, pela excelente entrevista, grande doutor Rogério. Cara, você tem muito fã aqui na cidade, hein? O pessoal gosta muito de você aqui. Que bom, a gente fica feliz. Faz um excelente trabalho mesmo, sim. O pessoal a gente é prata da casa, né? Não a gente é nascido aqui e eu nasci em Mundo Novo pelas mãos do Dr. José. E tive o prazer e a honra de trabalhar com ele. Meu primeiro emprego foi com ele na prefeitura. E ele saiu da prefeitura, renunciou na época. Passaram-se alguns dias, o Samuel Ribeiro, que era secretário dele na época, me convidou para trabalhar no hospital como faturista. E eu fui trabalhar como faturista no Hospital Bezerra de Menezes. O Dr. Ricardo Schunemann, colega advogado, fazia esse serviço e foi para estudar em Cascavel. E eu fui convidado para substituí-lo. E aí eu me formei no hospital, trabalhando no hospital, e tive a honra de poder advogar para o Dr. José Carlos da Silva, até ele falecer, infelizmente. Não deu para trazer ele aqui no nosso programa, a gente tinha um plano para trazer ele aqui, ia ser uma entrevista, a gente ia falar de medicina, espiritualidade. O cara era sensacional. Zé, pessoa maravilhoso. Ó, quero aqui chamar o nosso patrocinador, porque a gente vai ter que ir para o nosso último bloco, senão a gente estoura o programa aqui. Vamos lá então para Maquel, tudo para sua obra lá com meu amigo Vanderlei Rankel. Você procura Maquel, lá você vai ter os melhores preços, os melhores serviços na área de construção civil. E você procura Maquel lá, que eles estão com uma super promoção também agora, com material. Você vai lá que você vai encontrar também o melhor atendimento. Você vai ter o especialista Vanderlei Rankel e também, claro, você pode encontrar qualquer produto da área de construção lá na Maquel. Não precisa ir em outra concorrente, tá? Se não tem na Maquel, não tem na cidade. Maquel, tudo para sua obra. Voltando aqui, olha, doutor, é o último bloco, mas eu queria finalizar com a última pergunta do bloco anterior. Então, se não houver justiça, queria que você me desse essa devolutiva. Se não houver justiça, não há como haver uma sociedade equilibrada, uma sociedade com igualdade, uma sociedade com harmonia. Sem a justiça, então... Inimaginável. Implode a democracia, o Estado Democrático de Direito, não tem como. Se não tiver um poder judiciário fortalecido, a independência dos poderes, né, que a gente tanto fala. Então a gente voltaria meio que à idade das cavernas. Com certeza. O olho por olho, dente por dente. A primeira lei do mundo. Isso. Então, sem a justiça, então, olha, eu considero no nosso país, porque eu trabalho na ponta diretamente com isso, eu considero o nosso país muito desigual, né, socialmente. Então, nesse sentido, apesar de haver muito desses dispositivos, não sei, pelo que eu concluí hoje aqui, há uma grande confusão dentro da sociedade, né, ainda que precisa ser muito bem esclarecida sobre o que é ser justo, o que é a justiça e o que ela faz, né? Qual que é o papel dela na sociedade. Então, grande parte a gente pode concluir, não sei a sua opinião, gostaria que você falasse para mim, grande parte das desigualdades nascem onde não há justiça. Com certeza, certamente. Quando o judiciário não consegue resolver conflitos, eles tendem a se resolver de uma maneira muito pior do que ele seria resolvido, né? Então, é por isso que é importante a gente fortalecer a instituição, cuidar da democracia, né? Ter muito... Cuidar da democracia. Cuidar da democracia, fazer a sua parte, né? Respeitar as pessoas, respeitar a legislação, escolher bem o seu governante, porque isso é fundamental, né? Se você tiver um governante que não se preocupa em manter a ordem democrática, o que vai acontecer? A gente enfrenta alguns problemas derivados disso, né? E hoje a gente tem muitos questionamentos nas altas cortes do judiciário, e enquanto profissional você vê algumas situações infelizes acontecendo, um desrespeito à legislação vigente, né? Aí a gente volta naquele ponto da injustiça dentro da justiça, né? Mas assim, hoje com o acesso à informação, Thiago, amplamente difundida, todo mundo tem um celular, tem uma internet, ou então providencia um Wi-Fi e tem acesso e pesquisa. Então eu creio que isso trouxe quando você fala em justiça social, você imagina diretamente um equilíbrio de oportunidades,
uma igualdade de opções, uma igualdade de acesso, né? Então ainda é desigual, a balança está desigual, está, mas eu acredito que ela está, enquanto ela tem equilibrado a questão do exercer o seu direito, isso tem sido muito cobrado, a gente tem na outra ponta a questão do desrespeito, da falta de empatia, da violência, do estresse, tudo isso que não tinha antigamente. É interessante isso para a gente poder ir para a parte final do programa, antes de fazer as últimas orientações ao público. Aquele caso que aconteceu recentemente no Brasil, daquele casal, né, que acabou violando a vida de uma criança de 2 anos, um crime bárbaro que aconteceu aqui no país, você pode estar procurando aí, e aí a população, né, foi no Ceará isso, a população se revoltou, eles se reuniram, né, e chegando lá com os camburões assim para ser julgado o casal, a população bloqueou a passagem dos policiais, arrombaram, né, o camburão e tiraram o casal lá de dentro, porque eles tinham matado uma criança de 2 anos e tinham abusado dela, né? A sociedade revoltada com aquela situação, fizeram justiça com as próprias mãos, né? Mataram os dois ali, lixados, né? Isso é um fenômeno isolado, eu sei que não acontece com frequência. Mas será que isso é o limite que a sociedade está mostrando onde ela está? Por exemplo, o limite que ela se encontra aí de ver crimes hediondos acontecendo e supostamente a justiça não ser feita? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que leva a população a fazer a justiça com as próprias mãos, na sua visão? É a ira, né, do momento, porque o que o Estado propõe? Que a pessoa pratica um crime, ela vai ser presa, ela vai ser processada, ela vai ter o direito de defesa, todos têm o direito de defesa, que é garantido na Constituição, inclusive, né? Ele pode se defender e, ao final, o judiciário, através de um magistrado, vai dar a decisão. E nessa decisão, vai ter a pena que ele vai ter que cumprir, né? O castigo por ter feito aquilo, né? Isso é a proposta que a democracia traz, né? Essa questão de fazer a justiça com as próprias mãos, ela vai contra o Estado Democrático de Direito. Na teoria, às vezes é mais fácil falar disso, né? O clamor público, a repercussão que isso deu no momento, não que isso esteja certo. A gente está justificando, ou tentando pelo menos justificar, não, explicar o que aconteceu, né? Teve aquele clamor público muito forte, realmente é uma coisa bárbara, chocante, hedionda, né, como você colocou, e isso trouxe a revolta da população que praticou o lixamento. Então, vai contra os pilares da democracia. E isso acaba ferindo diretamente a justiça. Sim, afeta diretamente a justiça, afeta todo o Estado. Afeta todo o sistema, né? E, exatamente. Eu fico assim impressionado, né? Tem gente que eu vi falando assim, influências, pessoas na internet falando que era isso mesmo, que a sociedade já está cansada de tanta injustiça, que a sociedade está cansada de que nunca é atendido o seu clamor, mas se você pegar assim, não estou falando a nível partidário isso, né? Mas se você vê um exemplo belo de como a democracia funciona, é quando no início do Jair Bolsonaro como presidente, reuniu aquelas multidões no país, né, em prol, né, da democracia, em prol, né, do presidente, e aquilo é um excelente exemplo de como a sociedade pode se mobilizar, não violentamente, como nesse caso, mas para que sejam mudadas as leis, para que sejam mudados os dispositivos legais, para que... Aumentando o rigor da punição, né? Aumentando o rigor da punição, exatamente. Existem maneiras, né, da gente lutar por essa justiça sem precisar ir lá lixar as pessoas, promovendo mais violência, mais raiva, mais ódio. Né? É uma sensação relativa de justiça, né? Porque na verdade... exatamente, relativo de justiça. Eu matei a pessoa que fez tal coisa, né? Mas enfim, são problemas que a gente tem em sociedade e que os governantes, a política, o executivo, o legislativo e o judiciário lutam para diminuir cada vez mais, né? Para finalizar hoje, doutor, foi excelente a entrevista. Eu tirei muitas conclusões importantes hoje com a sua entrevista. A gente falou de um tema muito aberto, né, doutor? Que a gente fala de um tema mais específico, é mais fácil de trabalhar. Na verdade, a gente falou mesmo do que eu queria aqui. Que bom! Não, ficou bem. Se eu tiver ajudado, eu fico feliz. Ficou bem dentro do que eu esperava mesmo, assim. Mas
E se a pessoa estiver se sentindo injustiçada hoje, que está acompanhando nosso programa, e ela vai assistir depois também, o que ela precisa fazer? De onde que ela precisa buscar apoio e para que a justiça seja feita? Olha, naturalmente como advogado eu vou orientar que essa pessoa procure seu advogado de confiança, né? Vá se aconselhar com um profissional, se não tem advogado, faça a sua pesquisa, né? Cada um tem uma escolha pessoal, enfim, Mundo Novo tem bastante advogados. Procure um advogado, tire a sua dúvida com ele, converse com ele, explique o seu problema, escute a orientação que ele vai te passar. Por isso, escolha bem seu advogado antes de procurá-lo, né? Porque é médico e advogado, aquela relação de confiança, né? Às vezes o advogado profissional vai te passar uma posição que você não espera, ou talvez isso desestimule, mas observe a orientação do profissional, né? Porque você tem a maior chance de ter êxito naquela injustiça que você quer ou julga tem para corrigir. Então procure um advogado. Além do advogado, a pessoa pode procurar quais outros dispositivos? Tipo a OAB, onde que a pessoa pode procurar? A OAB ela regula a atividade profissional, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, alguma queixa de um advogado, ela pode procurar a OAB, fazer uma representação, né? Então, se ela não tiver condições, ou se ela preferir, ela pode também procurar a defensoria, né? A defensoria tem um critério de separação de quem atende e quem não atende. Esse critério vai ser exercido. E se ela for atendida, certamente vai ter um atendimento de muita qualidade. E quando é procurado o Ministério Público? O Ministério Público ele cuida não de direitos individuais, né? Ele cuida de direitos mais coletivos, mais direitos indisponíveis, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, numa questão de saúde, o Ministério Público intervém. Mas ele atua como fiscal da lei, né? Então, ele vai dar orientação, evidente que a pessoa não vai sair do Ministério Público sem ser orientada. Mas ela vai ser orientada a procurar, de repente, a Defensoria Pública para postular aquele direito que ela quer em juízo, né? Então, apresentar aquilo que ela quer para o judiciário. Então ela vai representar mais as coletividades. Sim. Tem aqui, só pra gente finalizar hoje, ó, o Khalid Mohamed Nagy, o pai do Caldi, né? Caldi. Mandando um grande abraço, Carlos Rogério, e você, Thiago, obrigado por estar mandando aqui o abraço. Obrigado, Caldi, grande abraço. A Sabrina Costa aqui, boa noite, doutor. Quais as peculiaridades de atuação na advocacia em área de fronteira? Nossa, essa é uma pergunta bem extensa, né? Né? Tem algumas peculiaridades. Por exemplo, agora a gente está trabalhando a questão da ratificação da faixa de fronteira. Tem uma lei de 2015 que determina que os proprietários de imóveis rurais acima de 15 módulos fiscais obrigatoriamente façam a sua ratificação de faixa de fronteira até 23 de outubro de 2025. Tem que regularizar. Tem que ratificar, procurar o cartório de imóveis. É um processo extrajudicial. Você faz administrativo junto ao cartório, você apresenta um rol de documentos e o cartório vai te dizer se vai ratificar ou não. Aqueles que não fizerem ou tiverem pedidos podem ter problema, porque a União vai requerer a questão do registro desse imóvel. Olha, Sabrina, você pode procurar ele no Carlos Rogério Advogado, você vai procurar ele lá no Instagram, você vai achar, é facinho, né? Só qualquer dúvida a mais a respeito disso, pode perguntar, né? Pode entrar em contato, vai lá visitar ele, tomar um cafezinho lá no escritório dele, que é muito chique, por sinal. Você pode procurar ele lá para fazer tirar as suas dúvidas. Aqui, ó, e para finalizar, a Areli colocou aqui, ó, a Areli tá rebelde hoje. Ela colocou, o Ednelson Passarelli mandou um abraço para você, boa noite, doutor, né? Mandando um abraço para você. E Areli, nossa justiça está ultrapassada, por isso tanta violência, precisa mudar. A população não confia mais na justiça. O que você poderia dizer para finalizar o programa a respeito disso? Algumas decisões são questionadas, né? São questionáveis, por exemplo. E algumas decisões traz aquele sentimento de que a justiça não é praticada, né? Impunidade. Exato, mas nem sempre aquilo foi feito de propósito. É uma legislação que existe. O operador do direito, que é chamado juiz, advogado e Ministério Público, e o advogado inclui a defensoria, tem que seguir a lei, né? Então, realmente eu concordo com ela no ponto de rever alguma legislação que está deficiente ou defasada, né? Nós tínhamos o Código Civil, que foi antigo, 1916, depois foi 2002, agora está em reforma de novo. Tem reforma tributária em andamento. Então essas reformas, elas significam a atualização da legislação para a realidade do cotidiano do ser humano atual. Então isso que eu sinto da argumentação da Areli. Então o que acontece? Não que a justiça, eu acho que a pessoa nunca pode perder o crédito na justiça.
Tem aquele ditado, tarda, mas não falha, né? Enfim, mas acredite na justiça, vá até o judiciário, faça o seu pedido, que na maioria das vezes costuma funcionar. E doutor, para finalizar, se você sempre deixa ali os últimos minutinhos ali para o pessoal que está acompanhando fazer a última fala, você pode olhar para aquela câmera ali, quiser mandar um abraço, fazer um agradecimento ou até dar um recado para a população, né? Não cometa crimes, né? Por exemplo. É um recado importante. Não cometa crimes, né? Você pode, por favor, ficar à vontade para fazer os agradecimentos finais. Tá bom. Obrigado, doutor. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Não sei se me fiz muito claro. Foi excelente. E como eu falei, foi um tema muito, muito amplo, né? De vários aspectos. E é um prazer estar aqui. Eu sou nascido aqui em Mundo Novo, eu vou completar 48 anos agora no mês de março, e minha família toda mora aqui, e é sempre um prazer poder contribuir, né? A gente atende várias pessoas, faz audiência, tem atendimento no escritório. Eu já atendi 2 famílias com situações diferentes, e a gente tenta contribuir da melhor forma possível para o melhor andamento das coisas. Eu presto assessoria no município, presto assessoria na Câmara em Japorã, a gente dá atendimento lá também. E estamos aqui para trabalhar. E quem precisar, a gente está à disposição. Viu, gente? A justiça, ela existe, a equidade social, ela é presente. Você só não pode desacreditar daquilo que é o seu direito. Exatamente. Né? Você não pode desacreditar daquilo que foi lutado por séculos e séculos de embate ideológico, intelectual. Inclusive, guerras no mundo foram travadas para que você tivesse hoje a oportunidade de usufruir da democracia como regime que você pertence. Então a gente tem que respeitar os advogados, a justiça, a independência das partes no direito, e é claro, você precisa conhecer quais são seus deveres como cidadão, e isso se faz necessário no dia a dia para que a gente mantenha a igualdade e o equilíbrio social. Grande parte do que a gente viu hoje no programa é que quando a justiça não é aplicada de acordo com a lei, existe a desigualdade social e o desequilíbrio na sociedade. E isso depende de cada um de nós, né, doutor? Exatamente. Das nossas partes, do meu comportamento, de como eu respeito o outro, de como eu me coloco no lugar do outro e como eu sei o que é meu direito, mas também quando eu sei o que é o meu dever. Então, para de ser cabeça dura, não vai dar nada, tá por fora, e procura sempre se orientar dentro da justiça, que você sempre vai poder sair ileso dessa disputa, porque quando você anda, eu acho que nessa, não é métrica da legalidade, mas quando você tem uma consciência social, quando você tem algo ali que te direciona para o bem, dificilmente você vai ter que responder à justiça por alguma coisa, né? Sim. Então não cometa crimes, por favor. Procure advogado. Procure o advogado e esse cara aqui é o cara, hein? Procura ele que ele vai resolver seu problema. Um abraço a todos. Advogados bons em Mundo Novo. Eu sei, eu conheço Obrigado, vários. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais. Tchau.